Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos novamente aqui para estudarmos o Livro dos Médiuns, continuando os nossos estudos, hoje no capítulo 30, que fala do regulamento das sociedades espíritas. Então, no programa anterior, nós já falamos que essa sociedade foi fundada 1º de abril de 1858, e esse regulamento, Kardec colocou que ele foi um resultado da experiência, mas não seria assim um modelo obrigatório para todos, mas para facilitar as sociedades de informação. Nós sabemos que hoje as sociedades são chamadas de casas espíritas ou centros espíritas. Então, Kardec trata neste capítulo de como essas sociedades irão funcionar, o que será necessário para que essas casas espíritas funcionem. Então ele colocou no primeiro capítulo os fins e constituição da sociedade, para que serviria e como que ela seria constituída. No segundo capítulo, ele colocou a administração. No terceiro, ele falou sobre as sessões que seriam realizadas. E no quarto capítulo, ele tratou das disposições diversas. Nós vamos mais ou menos simplificar e falar o que mais nos interessa, principalmente para aqueles que estão querendo formar ou abrir uma casa espírita. Então, nesse capítulo 1, quando ele fala de fins e constituição da sociedade, no artigo 1º ele fala o seguinte: a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas. Então, a finalidade e o objetivo dessa sociedade que ele estava fundando, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e então ele teria como fim o estudo de todos os fenômenos que fossem relacionados às manifestações dos espíritos, e também a aplicação as ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, abrange aí uma série de coisas que, quando nós falamos ciências morais, vai falar da moralidade. Quando fala ciências físicas, não vai deixar de lado a própria ciência material, históricas e psicológicas, principalmente psicológicas, em se tratando das coisas da psique. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhes são interditas. Vejam bem, questões de política, nós não devemos falar dentro da casa espírita, nós devemos ter respeito para com os diversos ideais políticos, né? Para as ideologias diferentes de pessoas que frequentam a casa espírita. Também controvérsia religiosa. Nós recebemos muitas vezes nas casas espíritas pessoas de outras religiões. Então nós não podemos fazer um discurso nunca em respeito às religiões de criticarmos certas religiões, porque nós podemos ter ali pessoas que professam essas religiões e estão à procura de algo mais ou de um alívio para as suas questões aflitivas. E também economia social. Será que dentro da casa espírita a gente deve falar das coisas de economia social? Sim, mas como nós falamos, sempre com o maior respeito possível. Então, nós temos que ter esse cuidado para que não possamos ferir suscetibilidades de pessoas que estão lá
e não sabe realmente quando nós estamos ofendendo ou quando nós estamos falando de uma outra religião, criticando. Podemos ter pessoas nos assistindo que professam outros credos, mas também estão querendo conhecer os postulados espíritas. No capítulo 2, que ele fala da administração das casas espíritas, das sociedades, como na época eram chamadas, ele diz o seguinte, que a sociedade será administrada por um diretor-presidente. Então aí ele está falando como se formaria esse corpo aí que dirigiria essa sociedade. Um diretor-presidente assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. E nessa diretoria ele colocou o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, 2 secretários assistentes e um tesoureiro. Como mesmo ele fala no início, isso aí não é uma coisa rigorosamente a ser seguida por todas as casas espíritas, mas é um modelo que ele está oferecendo e uma coisa muito importante que ele fala, que esse modelo é baseado em suas experiências pessoais. Então ele já conhecia como se deveria agir dentro de uma casa espírita em se tratando da administração da mesma. E depois ele vai falando da função de cada um desses elementos que dirigem. Nós aconselhamos as pessoas que desejarem realmente conhecer melhor que consultar o livro dos médiuns nesse capítulo 30, que lá está por extenso tudo que é necessário saber para a abertura de uma casa espírita. Nós estamos aqui fazendo um pequeno resumo das coisas que nós achamos mais importantes. No capítulo 3, Kardec fala que as sessões nunca deverão ser públicas. E isso é uma coisa que nós devemos ter em mente e seguimos fielmente até hoje. Por que as sessões não deverão ser públicas? Ou seja, não se deve admitir qualquer pessoa nessas reuniões, principalmente mediúnicas, de comunicação de espíritos. Pelo seguinte, as pessoas que não têm estudo, que não conhecem ainda os fenômenos espíritas, podem ir por curiosidade ou podem se assustar numa manifestação mais intensa. E também nós sabemos que, já estudamos anteriormente, que os pensamentos numa reunião mediúnica, dirigidos com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, ajudam nas comunicações dos espíritos. Então, pessoas curiosas, elas estão querendo saber fenômenos ou então coisas particulares da sua vida, elas podem então prejudicar essas sessões. Por isso que ele fala que as sessões nunca serão públicas. As sessões públicas das casas espíritas são as sessões onde se faz o evangelho, se aplica o passe, se faz os estudos da doutrina. Essas sessões são públicas, mas as sessões mediúnicas devem ser fechadas. E naquele início, na sociedade só se integravam aqueles que eram membros da sociedade. O que era rigorosamente exigido e ainda hoje nós devemos seguir? O silêncio e a concentração. O silêncio interior, porque não adianta eu estar de boca fechada, mas a minha mente está fervilhando, pensando 1000 coisas. Então, é o silêncio interior, a concentração naquilo que nós estamos nos propondo a resolver.
São proibidas rigorosamente todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal ou de simples curiosidade, ou então feitas com o fim de submeter os espíritos à prova. Ele usava muito naquela época de evocações, porque ele estava colhendo informações, ele estava fazendo uma pesquisa ainda de perguntar aos espíritos muitas coisas que depois iriam sair na codificação. Porque vejam bem, o primeiro livro da codificação espírita saiu em 1857 e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada em 1858. Então, praticamente um ano após, era necessário então o quê? O estudo, o comedimento, o interesse real de conhecimento daquela doutrina que os espíritos estavam nos passando. Então, ele utilizava de perguntas, ele fazia evocações. Hoje nós trabalhamos mais com comunicações espontâneas, porque não temos necessidade, a não ser numa reunião de estudos, que precisemos consultar os espíritos a respeito de diversas matérias do espiritismo. Mas as nossas reuniões geralmente acontecem com comunicações espontâneas. Então, ele proibiu todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal ou simples curiosidade. Ou então eu vou lá e vou enfrentar aquele espírito, vou fazer uma pergunta, vou deixar esse espírito em maus lençóis, porque eu não sei se ele vai saber responder. Nada disso. Isso aí é terminantemente proibido. Ele fala rigorosamente proibido. E proibidas também todas as discussões que se desviassem do objetivo da causa espírita. Quer dizer, se começa uma reunião, começa-se umas discussões e daqui a pouco está se desviando do objetivo da causa que verdadeira que deu início àquela reunião. Então, também proibidas todas essas discussões que fugissem. E hoje nós sabemos que temos que ter toda a disciplina num trabalho mediúnico, principalmente, de não colocarmos temas polêmicos e começarmos a discutir entre nós, porque isso aí vai prejudicar muito e vai dar também acesso a espíritos ignorantes, a espíritos brincalhões, a espíritos que querem prejudicar o trabalho. Então, ele deixou bem claro essa parte e nós colocamos aqui porque nós achamos que é fundamental ainda hoje para os nossos trabalhos espíritas. Também no capítulo 4, que ele colocou disposições diversas, ele fala no artigo 27 que a sociedade, querendo manter no seu seio a unidade dos princípios e o espírito de benevolência recíproca, poderá eliminar todo membro que se transforme em causa de perturbação ou que se manifestar em hostilidade aberta contra ela, por meio de escritos comprometedores para a doutrina, de opiniões subversivas ou por um procedimento que ela não possa aprovar. Então, ele diria, está nesse estatuto que primeiro essa pessoa que estava fugindo desses princípios, né, de benevolência, que estava causando perturbação, ele poderia primeiro levar uma advertência. Caso essa advertência não tivesse efeito, então poderia ouvir esse membro inculpado, porque ainda não se saberia, ele poderia se explicar ali, e se esse quisesse se explicar, então poderia ser ouvido, né? Então, Herculano Pires fala que esse regulamento
é um modelo de prudência prescrevendo as medidas necessárias à preservação da sociedade, que foi a primeira instituição espírita do mundo. Foi a Sociedade de Estudos Espíritas que Kardec fundou, sem quebrar os princípios democráticos indispensáveis à verdadeira caracterização das entidades espíritas. E todas as suas prescrições objetivam, acima de tudo, a defesa do espiritismo, sem incorrer nas medidas personalistas ou continuismo administrativo. Ainda hoje, por muito tempo, esse regulamento pode servir de modelo e com muito proveito à elaboração dos estatutos de instituições doutrinárias realmente integradas nos princípios espíritas. Quem colocou essa nota foi Herculano Pires, falando que esse regulamento é um modelo de prudência e até hoje ele pode ser, então, muito bem utilizado. Então, assim, nós terminamos esse capítulo 30, que fala das sociedades, do Estatuto, e quem quiser mais conhecimento a respeito, esclarecimento, consultar o Livro dos Médiuns nesse capítulo 30. Hoje nós estamos terminando o nosso programa, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ilumine e nos dê a sua paz. Claudete Moura para o divulgar.net.